Boa tarde, colegas. Estou aqui para vos apresentar a minha obra de 11º ano, justificativa a 11º ano, e para falar um pouco sobre aquilo que foi feito neste manual, que agora vos chega às mãos. Em primeiro lugar, o manual é constituído por 2 volumes, à semelhança do manual anterior, por um livro de exercícios, um caderno de apoio ao professor e depois uma novidade, que é o Avaliar e Aprender uma Cultura de Inovação Pedagógica. No respeito ao novo manual, eu venho-vos falar um pouco daquilo que eu fiz e, naturalmente, que aquilo que eu fiz reflete aquilo que é a minha experiência enquanto docente. Eu considero que o manual apoia o aluno na sua aprendizagem em vários níveis. Comecemos pela questão mais básica, que tem a ver com a ordem dos capítulos. Como os colegas veem, nós temos aqui, num primeiro volume, organizado em 7 capítulos. Primeiro capítulo, métodos e métodos auxiliares. Segundo capítulo, figuras planas. Terceiro capítulo, sólidos. Quarto capítulo, secções. Quinto capítulo, interseções diretas com sólidos. Sexto capítulo, planos tangentes. E no último capítulo, sombras. Em primeiro lugar, como os colegas já todos devem ter visto pelas aprendizagens essenciais, houve um cuidado de adaptar rigorosamente aquilo que é o novo manual àquilo que é preconizado nas aprendizagens essenciais. Em primeiro lugar, nos métodos e métodos auxiliares, sai tudo o que era 2 mudanças de projeção e 2 rotações e debruça-se exclusivamente sobre o rebatimento de planos não projetantes, planos oblíquos de rampa e passantes. Assim, quando entramos no capítulo 16, projeção de figuras planas contidas em planos não projetantes, tem a ver diretamente com a aplicação do capítulo anterior, que é o capítulo 15. A seguir, quando entramos no capítulo 17, projeção de sólidos com bases contidas em planos não projetantes, tem, obviamente, a ver com aquilo que foi a aprendizagem dos alunos no capítulo 16, que é a projeção de figuras planas contidas em planos não projetantes. E a partir daqui começa alguma diferença em relação àquilo que são as aprendizagens essenciais. Efetivamente, o manual que vos chega às mãos tem a ver com a minha leitura e aquilo que eu entendo que é melhor para os alunos aprenderem geometria descritiva, e não exclusivamente uma tradução fiel daquilo que são as aprendizagens essenciais. Na realidade, sem nunca desvirtuar aquilo que são os objetivos das aprendizagens essenciais, entendo que, ao contrário das aprendizagens essenciais que refere que imediatamente a seguir aos sólidos 3 serão as sombras, eu acho mais relevante introduzir a seguir aos sólidos 3 as secções. E explico aos colegas porquê. É que, caso não tenham uma leitura muito aprofundada daquilo que são as aprendizagens essenciais, deu para perceber que as secções introduz algo que não havia antes, que são as secções planas, produzidas em sólidos com bases contidas em planos não projetantes. Ou seja, o que isto quer dizer? Significa que os alunos vão ter que poder ser chamados a fazer secções produzidas por planos horizontais e por planos frontais em sólidos com bases contidas em planos oblíquos de rampa ou passantes. Assim sendo, considerei que era muito mais oportuno começar com as secções no capítulo 18, logo imediatamente a seguir aos sólidos com bases contidas em planos não projetantes, e deixar as sombras para o final, numa matéria mais aglutinante, por assim dizer. Assim sendo, introduzi as secções imediatamente a seguir aos sólidos 3, ao capítulo 17, e obviamente que imediatamente a seguir às secções virá a interseção de retas com sólidos, porque os alunos têm que usar as secções que estarão relativamente frescas, pelo conteúdo que o professor acabou de dar, o colega acabou de dar, e a utilização da interseção de retas com sólidos logo imediatamente a seguir às secções. O programa de aprendizagens essenciais refere uma coisa, quando se introduz as sombras e quando se começa com as sombras de sólidos, introduz que os alunos devem ter noções sobre os planos tangentes. Ora, do meu ponto de vista, enquanto professor da disciplina de geometria descritiva, eu acho que é muito difícil o aluno ter noções se não as praticar. E, portanto, assim sendo, optei por manter o capítulo dos planos tangentes à parte, separado, com exercícios próprios, que os alunos poderão praticar e resolver, para quando chegarem às sombras do sólido, terem a matéria interiorizada e poderem aplicar. Claro que os colegas serão livres de dar ou não dar os planos tangentes. Podem dá-los de uma forma mais aprofundada, têm conteúdos para o fazer, ou podem dá-los de uma forma mais ligeira, como preconizado nas aprendizagens essenciais, e passam por cima deste capítulo, de forma a que os alunos tenham apenas a noção de acordo com aquilo que é feito nas aprendizagens essenciais. E pronto, está explicada a ordem daquilo que é o primeiro volume do novo manual. Quando nós passamos para o segundo volume, considero também que a ordem preconizada pelas aprendizagens essenciais não é a ordem mais adequada para os alunos aprenderem. E também explico. Neste novo volume, que se debruça exclusivamente sobre o sistema axonométrico,
Os alunos são chamados, depois de um 10º ano todo inteiro, com dupla e tripla projeção ortogonal, depois de um 11º, 2 períodos ou um semestre e meio de dupla ou tripla projeção ortogonal, de repente os alunos são introduzidos num sistema de sistema de representação completamente diferente, que são as axonometrias. Ora, acontece que as aprendizagens essenciais começa com as axonometrias clinogonais e depois passa para as axonometrias ortogonais. Ora, eu considero que, uma vez que o aluno trabalhou com projeção ortogonal durante 1 ano e meio da sua vida escolar no secundário, eu considero que, se vamos introduzir um sistema de representação diferente, convém que o aluno mantenha algumas referências. Então, eu considero bastante mais útil que se deva começar pela projeção, pelas axonometrias ortogonais, em que o aluno introduz um conhecimento diferente, o docente, o colega introduz um conhecimento diferente, tem a ver com o sistema de representação que é diferente, mas mantém a relação com aquilo que foi a aprendizagem anterior do aluno, que são as projeções ortogonais. Portanto, sabe que as retas projetantes são ortogonais ao plano de projeção, que é o plano axonométrico. Ora, depois do aluno interiorizar e começar a compreender este novo sistema de representação, então sim, partimos para as axonometrias clinogonais, em que não só o sistema de representação é diferente, mas também a direção das retas projetantes é diferente. E, portanto, no meu ponto de vista, acho que é mais coerente com aquilo que é toda a aprendizagem da disciplina de descritiva e mesmo com as próprias aprendizagens essenciais, esta ordem que eu proponho aos colegas, de começar primeiro pelas axonometrias ortogonais e só depois, finalmente, então, passarmos para as axonometrias clinogonais. E pronto, espero que com isto esteja claro quais foram as minhas opções pedagógicas e didáticas para a reconstrução deste manual e que, no fim de contas, como eu disse aos colegas, que reflete sobretudo aquilo que é a minha prática docente. E, naturalmente, isto só pode refletir a minha prática docente porque é a única que eu tenho, não tenho mais nenhuma. Ainda no que respeita ao manual, já não falando da ordem, mas falando do que é o conteúdo do manual, há vários aspectos aqui que têm a ver com a melhoria que tem sido reclamada pelos colegas durante alguns anos. Primeiro de tudo, mantenho aquilo que são os destaques facilitadores da compreensão dos conteúdos, como nós podemos ver aqui neste caso. Acho que é importante que o aluno olhe para uma página e consiga reconhecer nessa página aquilo que são as coisas mais importantes que estão destacadas com uma caixazinha cor-de-salmão. Visando aquilo que os colegas, uma crítica que tem sido feita ao manual, o facto de que existe uma simplificação do texto, tanto quanto possível, evitando as repetições e com um texto mais conciso, em que o aluno consegue estabelecer uma relação mais direta entre aquilo que é o texto e a figura. Depois, também, como os colegas sabem, o programa acabou por. Os conteúdos que nós temos que lecionar no 11º ano acabaram por ser bastante mais diminuídos. O paralelismo e a perpendicularidade passaram para o 10º ano, fazendo do 10º ano um programa imenso que os colegas seguramente terão dificuldades em dar, como eu próprio. E depois saiu também os problemas métricos. Ora bem, isto significa que quando entra um capítulo novo, que são as interseções de retas com sólidos, naturalmente que este capítulo é muito menos que aquilo que acabou por sair. E, portanto, nós temos mais tempo para dar determinados conteúdos, os conteúdos que fazem parte do programa que temos que lecionar, e, além disso, no próprio manual, isso refletiu-se que tem menos páginas. Nomeadamente, a partição do manual neste momento, enquanto anteriormente a partição do manual em 2 volumes tinha como base um número de páginas mais ou menos equitativo para cada um dos 2 volumes, neste momento a partição do manual em 2 volumes tem muito mais a ver com os conteúdos. Deixar a projeção diética e triética para um dos volumes e depois deixar o sistema axonométrico todo para outro volume e achamos que assim tem muito mais lógica para o aluno. Por outro lado, o facto de ter havido saído uma quantidade significativa de matéria permitiu ter mais páginas do manual disponível para explorar outros aspectos que não tinham sido explorados convenientemente no manual anterior. Um deles tem a ver com a sombra de cones e cilindros com bases de perfil, que no manual anterior não coube em função do número de páginas, e neste momento temos mais páginas para o fazer e, portanto, resolvemos introduzir isso. Que temos aqui, sempre com, tanto quanto possível, com a sistematização, como os colegas podem ver, o 1, o 2, o 3, sistematizar todos os processos que os alunos têm que fazer, até chegar ao final do exercício. Isto corresponde a uma introdução nova naquilo que são o manual, face ao anterior. Depois, a explicação, o texto que acompanha as figuras, tentamos que fosse o mais simples possível, sempre particularmente rigoroso, mas que fosse muito claro e de leitura muito facilitada, como este que podem ver aqui.
mantendo os destaques facilitadores da compreensão dos alunos, nomeadamente estas caixas salmão, em que o aluno na página consegue identificar claramente o que é relevante e que ele tem que fazer. Explicação simples, com sistematizações frequentes de conceitos, voltando aqui a este exemplo, a numeração das várias etapas que o aluno tem de percorrer para a concretização do exercício, da situação. Depois, utilização de desenhos vetoriais com uso de cor para facilitar a compreensão por parte do aluno. Portanto, aqui nós vemos uma figura, uma perspectiva colorida, de forma que o aluno consiga perceber, ter melhor leitura gráfica do que uma figura a preto e branco, e depois a utilização do 1, do 2, do 3, do 4, os diversos métodos, os diversos pontos que o aluno tem de percorrer para a realização da situação. Depois, utilização de desenhos que facilitam a compreensão do aluno, nomeadamente este que aqui está, como podem ver, de seção de uma reta com um cone, em que o aluno consegue perceber aqui a situação do plano que está definido por uma reta, que é a reta dada, e um ponto exterior, que é o ponto do vértice do cone, e, portanto, toda a situação explicada aqui com base nesta figura, que permite uma boa leitura por parte do aluno. Mais uma vez, os destaques facilitadores da compreensão dos conteúdos, nomeadamente estas caixas cor salmão, para o aluno identificar claramente aquilo que deve fazer. Depois, explicação passo a passo. Isto eu considero que é particularmente importante. O manual, o objetivo do manual, e o nosso objetivo enquanto professores, quando adotamos o manual, é dar ao aluno todos os instrumentos necessários para que o aluno seja autónomo e possa realizar um trabalho de qualidade em casa. Ora bem, todos nós em sala de aula, quando nós fazemos um exercício, quando nós estamos a explicar, se não estivermos a usar os meios multimédia, estivermos a desenhar no quadro, eu pessoalmente, que é a minha área preferencial, desenhar no quadro, fazer exercícios no quadro, os alunos conseguem acompanhar tudo o que eu faço. Portanto, cada linha, cada risco que eu faço é explicado e o aluno consegue acompanhar isso. Nunca, em circunstância nenhuma, se tem a situação de que nós mandamos os alunos fechar os olhos, fazemos o desenho e agora abram os olhos que eu vou explicar tudo o que aqui foi feito. Isto não acontece. Portanto, em sala de aula, o aluno acompanha a realização do exercício passo a passo. E eu considero que é isto mesmo que o aluno deve ter em casa, de forma a complementar o trabalho que nós fazemos em sala de aula. Nós, em sala de aula, explicamos, o aluno deve ter a oportunidade, em casa, de poder acompanhar essa realização também passo a passo. Então, como podem ver, isto é uma coisa que eu advogo desde sempre e que considero particularmente relevante. Nós temos aqui a secção cónica, secção produzida por um plano de topo num cone com base de perfil. E, passo a passo, as várias etapas que o aluno deve percorrer, ilustradas com o texto ao lado, e sempre as figuras que permitem que o aluno possa acompanhar e fazer, ir resolvendo a situação ao mesmo tempo, para ter certeza que o aluno não tem dúvidas e consegue acompanhar isto. E, no meu ponto de vista, é isto que transforma os alunos em alunos autónomos e trabalhadores, a possibilidade de, em casa, poder acompanhar e poder rever o trabalho que foi feito em sala de aula por nós. Depois, o uso dos desenhos coloridos, com cor, aqui temos, sempre visando uma melhor leitura e visando sempre aquilo que é o propósito do manual, que é ajudar o aluno a estudar em casa sozinho, porque, de uma forma geral, nós, professores, não usamos o manual na sala de aula, portanto, o aluno precisa de manual em casa, onde não estamos nós para poder tirar dúvidas e ajudá-lo a estudar. Ora bem, aqui vemos, mais uma vez, o uso da cor para facilitar a compreensão por parte do aluno. Aqui, nas axonometrias, as situações do rebatimento do plano projetante do eixo. Aqui temos as axonometrias clinogonais, mais uma vez o uso da cor, para dar destaque e para facilitar a compreensão, e mais ainda, que é, tanto quanto possível, em determinadas situações, a utilização da cor também no texto. Ou seja, no texto está-se a utilizar a cor da figura para que o aluno, de uma forma geral, possa, de uma forma mais rápida, identificar o elemento que o texto se refere da figura e estabelecer correspondência entre o texto e a figura de uma forma mais imediata e não andar à procura de qual é a linha que está ali identificada com aquela letra. Portanto, através da cor, a identificação do texto para a figura é imediata. Depois, outra coisa que mantemos que é relevante para o aluno, e sempre nesta perspectiva de ajudar o aluno a estudar em casa sozinho, é a apresentação de enunciados. Os enunciados que no manual anterior estavam também a preto e, portanto, se distinguiam menos do texto, neste momento estão a cor. Estão a cor para que o aluno consiga identificar claramente que aquele texto é um enunciado que o aluno pode resolver também. Portanto, ou seja, introduz-se este enunciado e, mais uma vez,
a resolução passo a passo para que o aluno consiga acompanhar. Mais ainda, tendo em conta que o aluno tem um acesso ao enunciado, o próprio aluno pode ir resolvendo à medida que o livro o faz, à medida que os desenhos do livro o faz, acompanhando o texto e acompanhando as figuras, no sentido de perceber melhor a sua resolução e, no fim de contas, ser mais autónomo no seu estudo, que é aquilo que todos nós pretendemos, que os nossos alunos sejam. Chamo aqui uma atenção para o facto de que, de acordo com as aprendizagens essenciais, a atenção axonométrica de sólidos pressupõe que pelo menos uma das arestas da base seja paralela aos eixos coordenados. Então, caso os colegas queiram olhar, nós temos aqui o lado AB da base do prisma, das bases do prisma, é paralelo ao eixo coordenado Z, como podem ver. Isto significou uma adaptação da totalidade quase do capítulo 25. A maior parte dos desenhos do capítulo 25 e do texto teve que ser refeito no sentido de garantir que o livro está exatamente de acordo com o que são as aprendizagens essenciais. Isto obrigou também a uma grande revisão do livro de exercícios, no sentido de garantir que os exercícios apresentados no livro de exercícios estão todos de acordo com aquilo que é suposto os alunos saberem fazer exatamente de acordo com as aprendizagens essenciais. Ora, depois temos a explicação, temos vários cursos digitais que fomentam, no fim de contas, todo o trabalho, que ajudam o aluno no seu trabalho e ajudam também os professores, nomeadamente as resoluções passo a passo. Eu irei mostrar algumas um pouco mais à frente. As resoluções passo a passo estão completamente identificadas nas páginas do manual. Em seguida, preparar o aluno para o exame nacional. Todos nós sabemos que quando estamos a dar aulas, em particular no 11º ano, mesmo que não seja esse o objetivo, mas a realidade é que todos nós nos sentimos avaliados pelos resultados que os nossos alunos têm no exame nacional. Portanto, todos nós pressupomos, todos nós pretendemos que os nossos alunos, quando descinem ao exame nacional, não nos envergonhem nas classificações que nós fizemos e, no fim de contas, demonstrem que aquele trabalho que nós tivemos a fazer durante todo o ano significou alguma coisa e teve alguma razão de ser. Nesse sentido, um dos objetivos do manual é também ajudar o aluno a preparar-se e ajudar o aluno, e obviamente ajudar o professor por inerência, a preparar-se para o exame nacional que será no final do ano. Apesar destes 2 anos de pandemia haver algumas diferenças em relação à realização dos exames nacionais, tudo indica que, terminada esta situação sanitária de crise, os alunos voltarão a ter os exames obrigatórios, como sempre, e, no fim de contas, a vigência deste manual será bastante mais longa e, portanto, naturalmente, o propósito de preparar os alunos para os exames nacionais que serão obrigatórios, outra vez, é fundamental. Então, assim sendo, temos no final de cada capítulo, e à semelhança daquilo que sempre foi feito, um conjunto de exercícios globais. Exercícios globais sobre a totalidade dos conteúdos relacionados nesse capítulo. Depois, uma das coisas que é fundamental perceber é que, de uma forma, já os exercícios têm uma situação crescente de grau de dificuldade. O grau de dificuldade vai sendo crescente, tendo em conta que os exercícios com maior dificuldade estão claramente identificados como desafios. Esses exercícios com maior grau de dificuldade, esse maior grau de dificuldade pode ser por diversos níveis. Pode ser por uma questão de traçado, o exercício tem um traçado mais denso, mais complicado, em que os alunos naturalmente registram mais dificuldade e por isso é um desafio, ou o exercício envolve mais conteúdos do que aqueles que são estritamente os desse capítulo, portanto envolve conteúdos entre os são exercícios mais globalizantes e portanto são mais difíceis e por isso é um desafio, ou o exercício requer raciocínios mais elaborados e por isso é um desafio. Portanto, todos os exercícios identificados como desafio, por razões diferentes, são exercícios com graus de dificuldade por motivos diversos. E, como podem ver, aqui está um exercício que é um desafio. Uma das coisas que a editora tem sido atenta, e eu também, é em relação às críticas que os colegas têm feito em relação ao manual. Uma das críticas que foi feita é que consideram que a linguagem dos exercícios não está de acordo com aquilo que é a linguagem de exames. Então, primeiro de tudo, tentei aproximar a linguagem dos exercícios à linguagem mais atual dos exames. Acontece que eu tenho essa sensibilidade e acredito que a maior parte dos colegas terá também, sempre que muda a equipa que faz exames, a estrutura e o português dos enunciados muda. Portanto, eu considero que os alunos têm que ter acesso a uma diversidade grande de enunciados para que, no caso de repente, mudar a equipa, os alunos não se sentirem descalços, que estão viciados num determinado tipo de enunciado e não conseguem detectar a informação num enunciado com outra estrutura completamente diferente. Portanto, eu considero que o aluno tem que estar preparado para descodificar o enunciado, seja qual for a estrutura. Ainda assim, houve uma clara adaptação de um conjunto significativo de enunciados àquilo que é a estrutura atual dos enunciados dos exames, como este exemplo que aqui está.
optámos por fazer a inclusão de um leque alargado de exercícios retirados do exame, devidamente identificados, como este caso que aqui está, que foi retirado da época especial de 2014. Como os colegas podem ver aqui. Depois, outro exemplo claro da adequação da linguagem àquilo que é a linguagem dos exames atualmente, nomeadamente a divisão em parágrafos a explicar o que é que o aluno deve fazer, nomeadamente preencher contrassechado, por aí fora. Depois, os QR Code de acesso às soluções. Isto é uma coisa que foi introduzida no ano passado, como os colegas todos devem conhecer, e permite ao aluno a imediata verificação, através do acesso à resolução gráfica do exercício, a imediata verificação da conformidade da sua resolução com aquilo que é a solução apresentada no manual. Tendo em conta, obviamente, que para muitos destes exercícios existem processos diferentes de resolução, existem diversas formas de resolver e que, obviamente, no manual está uma dessas resoluções, não estará outra. Compete a nós, todos, docentes, ajudar o aluno a perceber, no caso de optar por uma resolução diferente daquela que está no enunciado, daquela que está na resolução, perdão, compete-nos a nós ajudá-lo a perceber se aquilo que fez está em conformidade, está rigorosamente correto. De qualquer maneira, caso o aluno em casa, voltamos ao seu trabalho autónomo, quando o aluno em casa está a fazer exercícios e olha para a resolução gráfica e percebe que o seu exercício está errado, temos duas hipóteses. Ou consegue, só olhando para a resolução gráfica, perceber onde está o erro e corrigir e autocorrigir-se, ou então tem que ter acesso ao relatório completo, no qual se explica todos os procedimentos a fazer no exercício. E nesse aspecto vai ter que aceder à aula digital e ter acesso à resolução com o relatório explicativo. Todos os exercícios, de qualquer forma, têm relatório explicativo. Todos os exercícios têm resolução, todos os exercícios têm um relatório explicativo. O relatório esse está elaborado de acordo com o que são os critérios de classificação dos exames, nomeadamente de separação dos dados, da resolução e depois das questões relativas ao traçado. Portanto, quando olhamos para o manual, temos os desafios, portanto, os exercícios com grau de dificuldade mais elevado identificados com desafio. Depois temos as resoluções gráficas de todos os exercícios de forma acessível e detalhada. As resoluções gráficas podem ser rapidamente consultadas a partir do manual através dos QR Code nas páginas a que se referem e depois todos os exercícios de resolução gráfica à escala com relatório explicativo que está disponível na aula digital ou no site do projeto. Complementando o trabalho da sala de aula e no fim de contas os estudos do aluno, nós temos o livro de exercícios, porque obviamente o manual acaba por ter um número limitado de exercícios e o livro de exercícios tem um número bastante mais alargado de exercícios que visam complementar o trabalho do aluno e naturalmente promover a sua autonomia e os hábitos de estudo regular. Também no livro de exercícios, os exercícios com maior grau de dificuldade estão identificados como desafio. As resoluções gráficas podem ser rapidamente consultadas através dos QR Codes nas páginas e todos os exercícios possuem resolução gráfica à escala com relatório explicativo tal qual como no manual. Depois temos uma série de resoluções online dos exercícios do manual que foram criteriosamente escolhidas no sentido de ajudar o aluno a perceber o que é feito, ou seja, em vez do aluno aceder à resolução, pode, nestas resoluções detalhadas, perceber as várias etapas de cada uma das resoluções. Um dos objetivos deste manual é também apoiar o trabalho dos professores, que muitas vezes é tão ingrato e tão cansativo para aquilo que nós temos que fazer. Também, por isso mesmo, existe um caderno de apoio ao professor, em que são apresentados ao professor 7 testes globais, todos editáveis e que os colegas podem fazer tudo o que quiserem desses testes. O objetivo, do meu ponto de vista, e voltamos a falar, tudo isto reflete aquilo que é a minha prática docente, como é óbvio. Eu penso que todos nós, quando os nossos alunos vão ao exame no final do 11º ano, vão fazer um exame global em que o aluno tem que é chamado a saber todo um conjunto de matérias que começou no 10º ano. Então, para mim, só faz sentido, ao longo do 11º ano, realizar testes globais. E testes globais, uma das coisas que nós sabemos é que um dos exercícios do exame é sempre o exercício de interseções. Então, todos estes 7 testes globais têm sempre um primeiro exercício de interseções à semelhança daquilo que é o exame nacional. Depois, as matérias vão sendo acrescentadas e não existe nenhuma matéria que vai sendo excluída. Ou seja, basicamente, é evidente que não podem ser as matérias todas no teste, como não saem as matérias todas no exame, tem que haver uma seleção, mas na realidade o propósito destes 7 testes globais é que, se os colegas os quiserem aplicar exatamente como estão, ou pelo menos atendendo às matérias que estão incluídas em cada um destes 7 testes, o objetivo, o propósito é que o aluno se prepare realmente sobre todas as matérias que foram lecionadas
para dessa maneira manter presente todos os conteúdos selecionados e poder chegar ao exame e, enfim, ter as notas que não nos vão envergonhar e que vão refletir aquilo que tem sido o nosso trabalho ao longo de um ano inteiro. Depois, como é, às vezes, ao longo de dois, para quem dá continuidade pedagógica 10º e 11º ano, como é óbvio. Todos estes 7 testes globais têm soluções, como é óbvio, né? E depois temos também todo um roteiro de apoio ao ensino digital, nomeadamente os recursos, o roteiro da aula digital, o guião de recursos digitais do projeto, para que os colegas consigam facilmente selecionar quais são os recursos que querem usar em sala de aula. Assim sendo, vou passar a mostrar alguns dos recursos que nós temos neste momento disponíveis para os colegas poderem ter uma ideia. Em primeiro lugar, na aula, cedendo a aula digital, tem o manual na versão projetável, nos 2 volumes, tem o livro de exercícios e tem também o caderno de apoio ao professor na versão editável, que os colegas podem trabalhar com isso, e recomendo vivamente que explorem um bocadinho todos estes recursos digitais que neste momento estão acessíveis na versão de demonstração. Depois temos o conjunto dos testes interativos para o professor e para o aluno, portanto, para terem todos acesso a isto. E, por fim, alguns dos recursos que eu vou passar aqui a demonstrar, não é? Nomeadamente este aqui da determinação da interseção de uma reta com o cor. Eu faço questão de ver este, porque como os colegas todos devem ter um pouco esta noção, primeiro de tudo, este é um capítulo que, de acordo com aquilo que o Ministério da Educação fez, não é? Que é a introdução das aprendizagens essenciais antes da reformulação dos próprios manuais, todos nós temos estado a dar este capítulo a partir de coisa nenhuma praticamente, porque na realidade os alunos não têm tido por onde estudar e a não ser aquela brochura, pelo menos os autores da texto, o texto é enviado para os professores todos que lecionam a disciplina, uma brochura que é um capítulo em formato digital, um capítulo de um livro meu antigo, né, que não está em conformidade com um conjunto de coisas que neste momento é a realidade da geometria descritiva, que está profundamente desatualizado e que serviu, sim, como base para a elaboração deste novo capítulo, mas que na verdade foi todo reformulado e tudo que nos apresenta é algo novo, é material novo, que não foi, no fim de contas, aproveitado aquilo que foi antes. Portanto, temos estado a trabalhar um pouco no escuro, mas quando nós falamos de interseção de retas com sólidos, na realidade, o que acontece é que, se, por um lado, nós podemos estabelecer um paralelo das interseções de retas com poliedros, como se fosse a interseção de uma reta não projetante com plano projetante, através da similaridade com a interseção de retas com não projetantes com planos não projetantes, que é o método geral de interseção de retas com planos, nós podemos fazer isso com os poliedros, mas com os cones não. E aqui começa a dificuldade dos alunos, que é o não perceber porque é que aquilo que se faz com os prismas e com as pirâmides se pode fazer com os cones. E daí que eu tento optar por fazer um desenvolvimento relativamente aprofundado deste recurso, que eu vou mostrar algumas partes para que os colegas possam, e recomendo vivamente que o explorem com atenção. Entre as várias secções que um plano pode produzir num cone, nem todas têm uma construção simples ou uma representação rigorosa. Por essa razão, devem excluir-se as situações em que o plano auxiliar produza secções que não apresentam um desenho rigoroso, como é o caso das secções elípticas. Ou os casos em que o plano auxiliar produza no cone secções parabólicas. Pronto, sugiro que os colegas explorem isto. No fim de contas, temos aqui todo este percurso a mostrar como é que se processa a resolução, as várias etapas de resolução, nomeadamente o recurso a uma reta auxiliar, porque na realidade o plano está definido por uma reta e por um ponto, o plano auxiliar está completamente definido. Depois temos a determinação dos pontos de interseção com a base, a construção do triângulo e, por fim, a determinação dos pontos x e y. Claro que, na realidade, o facto de já ter aparecido e se já ter sido em sítios de exame esta matéria, este conteúdo, permitiu, no fim de contas, adaptar toda a construção deste capítulo de acordo com adaptar àquilo que é a realidade, tem sido a realidade dos exercícios de exames nacionais. Ora, um outro curso que eu vou mostrar, que acho particularmente interessante, que é este das axometrias poligonais Com maior abscissa e maior afastamento. de Na formas representação tridimensionais. final do objeto, vamos Ora, omitir primeiro temos a aqui o enunciado. representação das arestas invisíveis. Comecemos por considerar o plano axonométrico, o plano alfa, que neste caso é o próprio plano XY. Aqui temos a construção em perspectiva de como é que é feito toda a representação do sólido, nomeadamente, primeiro de tudo, a construção da projeção horizontal em verdadeira grandeza.
Depois, o rebatimento do plano frontal para a construção da projeção frontal do sólido em verdadeira grandeza. Com a cota máxima do sólido, que é de 6 Depois, centímetros, a determinação determinação do P, da 5 deformação. centímetros de cota no eixo Z Depois, do por rebatimento. fim, a determinação da direção da afinidade e o recurso à direção da afinidade para a determinação da perspectiva da projeção frontal do objeto, até, por fim, fazermos a construção da O resultado perspectiva final é o que se do segue, objeto. com o plano axonométrico orientado ortogonalmente em relação ao observador. Depois, além destes recursos e de uma série de outros mais, temos ainda as resoluções passo a passo. E aqui vou-vos mostrar aquilo que é a resolução passo a passo que os alunos terão acesso e nós também. Temos aqui esta situação, a partir do enunciado, que aparece aqui, portanto temos aqui o enunciado, que é retirado do manual. Em seguida, o aluno clica aqui e tem acesso à resolução, em que todos os elementos que vão aparecendo de novo aparecem primeiro a cor de laranja e vão sendo explicados aqui. E no diapositivo seguinte ficam a preto. Portanto, está a preto aquilo que no slide anterior estava a vermelho e aqui aparece o que é novo. Portanto, o aluno vai tendo acesso aqui à esquerda da resolução e à direita da explicação daquilo que vai sendo feito à esquerda. Depois, este tem a ver com a determinação dos pontos de interseção de uma reta com o sólido, com o cone, nomeadamente as diferentes etapas que vão sendo feitas e que estão aqui numeradas, tal qual de acordo com aquilo que foi feito no manual. O recurso à reta auxiliar, com a determinação da reta I, a determinação dos pontos de interseção da reta I com a base, por fim, a construção do triângulo em projeção frontal, por fim, a determinação dos pontos X e Y a partir das respectivas projeções frontais e, por fim, a representação das invisibilidades e das invisibilidades da reta na situação exposta. E depois, por fim, indicações no respeito ao traçado e à qualidade expressiva que o aluno deve seguir. E pronto, aconselho que explorem um bocadinho todos estes recursos que têm estado disponíveis aos colegas. Pois, um outro recurso que faz sentido neste projeto e que já havia no projeto anterior é o simulador de exames. O simulador de exames tem três vertentes. Temos as questões à medida, os exames nacionais e depois simular a exame. As questões à medida, os alunos podem, por exemplo, isto são só exercícios de exame, só exercícios saídos em exame nacional, com as respectivas soluções. Imaginamos que um aluno quer trabalhar questões de secções cónicas, por exemplo. Então, vem-se às questões à medida e o aluno quer trabalhar as secções cónicas que já saiu do exame nacional. E escolhe 4 exercícios, quer 4 exercícios sobre secções cónicas. Então, o que acontece? O programa vai gerar, o simulador de exames vai ao banco de provas, que faz parte, que está incluído no simulador de exames, e vai selecionar 4 exercícios de secções cónicas às quaisquer. Vai selecioná-los aleatoriamente a partir dos exercícios que já saíram do exame. Claro que se em exame já só saíram 3 exercícios, até agora saíram 3 exercícios de secções cónicas, só irão aparecer 3 e não 4. Se tiverem sido 5 ou 6, desses 5 ou 6, o simulador de exames irá escolher 4 quaisquer e que irá apresentá-los ao aluno para que o aluno possa praticar e estudar, voltando sempre à questão da autonomia do aluno, aquilo que o aluno deve fazer para se preparar também para o exame, por mais que nós façamos enquanto professores, não conseguiremos nada se os alunos não forem também eles chamados a trabalhar e a ser autónomos e a terem hábitos de estudo regular. Portanto, e então o aluno terá acesso então a 4 exercícios de secções cónicas para poder trabalhar. Exames nacionais. Portanto, aqui, esta questão dos exames nacionais, o aluno terá acesso aos exames nacionais tal e qual como eles saíram, mas isso tem acesso a vários sites, nomeadamente no site do IAV, e depois, por fim, simular exame. O aluno pode escolher aqui a criação de um exame alternativo, certo? Em que o simulador de exame vai ao banco de provas escolher exercícios para criar o exame que o aluno pretende. Recursos digitais que nós temos e que são úteis para a explicação e compreensão que os colegas poderão usar em sala de aula. Nós temos diversos tipos de recursos digitais. Temos animações para a apresentação dos conteúdos, sobre a maior parte dos conteúdos constantes no manual. Temos animações 3D para ampliação dos conteúdos e para desenvolver determinado tipo de conhecimentos. Temos infografias, temos resoluções de exercícios animadas passo a passo que os colegas podem apresentar em sala de aula ou que o aluno poderá aceder em casa. Temos testes interativos e depois temos o simulador de exames. Depois, por fim, temos uma brochura
e vamos ter um webinar exclusivo para as pessoas que adotarem este manual, e esse webinar tem a ver com a nova avaliação preconizada para as aprendizagens essenciais, nomeadamente a avaliação baseada em critérios. Este webinar é exclusivo para as pessoas adotantes do manual, que terão acesso a uma explicação detalhada de qual é o propósito da avaliação baseada em critérios. Por fim, em termos de resumo, nós temos para o aluno, no manual e no livro de exercícios, cerca de 1.200 exercícios para consolidar as suas aprendizagens e se preparar para os exames nacionais. De uma forma geral, temos um texto didático simplificado, claro e rigoroso, simplificado também porque o facto, como vos disse há pouco, de terem sido uma série de páginas do manual de conteúdos que foram retirados e permitiu também espaçar e alargar e ampliar todo um conjunto de conteúdos que fazem parte deste novo manual, nomeadamente, como vos disse, a sombra de sólido de códigos e cilindros com bases de perfil e as secções cónicas com códigos com bases de perfil. Depois, a resolução de todos os exercícios disponíveis na aula digital em www.gd11.te.pt. O simulador de exames que permite ao aluno aceder a perguntas de exame, criar exames modelos, selecionar conteúdos e ainda consultar as soluções de todas as questões. As resoluções gráficas dos exercícios acessíveis diretamente a partir das páginas do manual e do livro de exercícios com os QR codes e depois um vasto conjunto de recursos digitais totalmente integrados com o manual que apoiam o aluno no estudo e na consolidação das aprendizagens, mas também apoiam os colegas e depois os docentes naquilo que é o nosso trabalho de pôr os alunos a saber geometria descritiva e a ter umas notas que, no exame que lhes permitirá o acesso à faculdade naquele caso. Muito obrigado por terem assistido a esta pequena apresentação. A todos votos de muito sucesso e bom trabalho. Obrigado. Lei Educação. Um ponto de encontro.